EVEC Engenharia e Comércio apresenta conversão de fases, utilizando um transformador com entrada bifásica, 2 fases mais neutro, e saída trifásica, 3 fases. Incluindo diagramas elétricos e todos os pré-requisitos obrigatórios para a viabilidade da conversão fasorial de rede bifásica para rede trifásica. Vantagens técnicas da utilização do transformador bifásico-trifásico. 1. Alimentar diversas cargas trifásicas simultaneamente com facilidade, o que não ocorre com o inversor de frequência. 2. Não possui circuitos eletrônicos, sendo a conversão feita de forma imediata e permanente, assim que o transformador é energizado. 3. Tensão de saída, totalmente isolada, em relação à rede de alimentação da entrada. 4. Poder utilizar retificadores trifásicos, 6 diodos, obtendo baixa ondulação e melhor desempenho em fontes de corrente contínua. Atenção! Pré-requisitos obrigatórios. Rede bifásica de 3 fios, sendo 2 fases, e o neutro. A rede bifásica de alimentação deve apresentar tensões de 220, 127 volts, 380, 220 volts, ou 440, 254 volts, ou seja, uma razão entre o maior e o menor valor, na proporção de 1,732, ou raiz quadrada de 3, para 1, o que configura uma defasagem fasorial, de 120 graus entre as duas fases. Bitola do fio neutro maior que as fases, pois neste transformador, a corrente de neutro apresentará o dobro do valor em relação à corrente de cada fase, pois trata-se de uma configuração de 2 enrolamentos, que compartilham o terminal neutro em comum. Desta forma, é essencial que o fio neutro tenha pelo menos o dobro da área, em relação às bitolas de fio das fases. Medição das tensões entre as fases e o neutro, com o multímetro, para garantir a confirmação da viabilidade de sua rede elétrica. Importante: não é possível usar este transformador nas seguintes situações abaixo: se a rede de alimentação for de apenas 2 fios, 2 fases, ou uma fase e neutro, ou se for do tipo monofásica, seja ela com 2 ou 3 fios. Se a rede de alimentação apresentar uma razão entre o maior e o menor valor, na proporção de 2 para 1. Exemplos: 220, 110 volts, 230, 115 volts, 240, 120 volts, 254, 127 volts, 380, 190 volts, ou 440, 220 volts. Nesta situação, não é possível usar este transformador, pois este tipo de rede não apresenta defasagem fasorial de 120 graus entre as fases, sendo assim totalmente incompatível. Desta forma, é essencial realizar medições prévias de tensão com o multímetro para certificar se sua rede é plenamente compatível. Apresentando o diagrama elétrico do transformador. Na figura a seguir, temos os enrolamentos primário, entrada bifásica, e o secundário, saída trifásica, do transformador, e seus respectivos terminais. H1, H2 e N, neutro, terminais de entrada bifásica. X1, X2 e X3, terminais de saída trifásica. Observações finais sobre o transformador bifásico-trifásico. Como foi possível observar, no diagrama anterior, o transformador apresenta uma configuração do tipo VV, comportando-se na prática, como sendo uma ligação primária em estrela aberto, e secundária em delta aberto. Ao utilizá-lo para fontes de corrente contínua, a retificação é possível, usando a ponte de Gretsch com 6 diodos, permitindo obter uma baixa ondulação na saída. O terminal neutro da entrada não pode ser utilizado na saída. Se for desejado um terminal neutro, em relação às 3 fases obtidas no secundário, se faz necessário ligá-las a um segundo transformador, chamado transformador de aterramento, que permite a obtenção de um terminal neutro, totalmente independente da rede de entrada.
Obrigado por assistir. Visite www.evec.tech.br. evec@outlook.com.br